Um curso em milagres, ele tem ensinamentos não dualistas. Né? Todos os princípios de um curso em milagres são não duais. Mas o que significa não dualista? Para a gente conseguir compreender profundamente o que é a não dualidade, é importante a gente compreender o que é a dualidade. Para isso eu vou voltar um pouquinho na base de um curso em milagres, que é aquela frase famosa, né? Quem já ouviu falar do curso possivelmente já ouviu essa frase, que é a frase que está lá na introdução geral do livro, onde ele fala assim: nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe, nisso está a paz de Deus. Nada real pode ser ameaçado. Aqui ele está falando da não dualidade, ele está falando da mente una, né? Que é a nossa realidade. A mente una é a nossa realidade. É o céu, é o amor perfeito, é Cristo, né? É o Filho de Deus. Essa é a nossa mente una. Só que a não dualidade, ela é muito distante para a mente que se percebe dual. Então, em um momento, né, ele fala que em um lapso na eternidade, um pequeno instante, o Filho de Deus, o Cristo, o amor perfeito, né, essa mente una, teve uma diminuta e louca ideia de que podia se separar do seu Criador. Foi um pensamento. Essa diminuta e louca ideia é um pensamento, está na mente, foi só um pensamento que pensou na separação, pensou na divisão. E isso cria o que o curso chama de segundo nível, que é uma mente dividida, né? Essa mente dividida, que, né, a gente já vai falar, já vai entender que é a dualidade, a mente dividida não é a nossa realidade. A mente dividida é o que a gente está acostumado a chamar de nossa realidade, mas não é a nossa realidade. E essa mente dividida, ela está dividida em duas partes, em uma mente equivocada e uma mente certa, tá? A mente equivocada é o ego, essa mente absolutamente equivocada, que acredita que é um ser individual, separado, né? São muitas crenças aí no ego. A mente equivocada é o ego. A mente corrigida é o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a salvação, é o perdão, é a resposta para essa mente que está acreditando que está equivocada e dividida, tá? Então, gente, é importante a gente entender aqui que o Espírito Santo está na mente dividida ainda, porque ele não é a nossa realidade. A nossa realidade é a mente una. Essa é a nossa realidade, tá? O Espírito Santo, ele ainda está dentro da dualidade porque ele foi a salvação, a resposta de Deus para esse equívoco. Então, ele não é a nossa realidade. A mente certa que o Espírito Santo nos oferece, né, ainda não é a nossa realidade, tá? Ainda está dentro da dualidade. Agora sim, falando da dualidade, a dualidade é tudo que está no tempo e no espaço. Tudo que está no tempo e no espaço é dual. Tudo que está no tempo e no espaço é dual. Qualquer pensamento que está dentro do tempo e do espaço faz parte da dualidade. Sendo que, ainda dentro da dualidade, a gente precisa aprender a fazer esse trabalho do perdão. Né? Por isso que o perdão é a principal ferramenta de um curso em milagres, né? Porque a gente precisa aprender a perdoar. Aprender a perdoar, o que significa isso? Aprender a reconhecer tanto a mente equivocada quanto a mente corrigida e lembrar que essa não é a nossa realidade. A mente dividida, que está ali dual, não é a nossa realidade. E para embasar isso que eu estou falando, eu queria ler um pedacinho, algumas partes, na verdade, de um texto que está lá no livro de exercícios, na parte 2 do livro de exercícios. É o texto número 2 do que é a salvação. Nesse texto, esse texto ele é muito didático para a gente compreender a dualidade e a não dualidade. Então eu vou usar algumas partes dele, mas vale a leitura completa dele, releitura, estudo, porque ele realmente está falando muito da dualidade.
Então ele fala que, né, a salvação é uma promessa feita por Deus de que encontrarias finalmente o teu caminho até Ele. Porque a gente está muito identificado com essa mente equivocada. Dentro da mente equivocada ainda tem o tal do certo, errado, gosto, não gosto. Tem a dualidade da mente equivocada ainda, como se não bastasse, né? Tem muita coisa aí. Então, quando a gente se identificou com essa mente equivocada, a mente dividida, quando a gente aceitou o pensamento de separação na mente, a mente se dividiu. E nesse momento, a gente se perdeu de Deus, a gente perdeu o contato com a nossa realidade, que é essa mente una, que é o amor perfeito. Então a salvação é uma promessa feita por Deus de que encontrarias finalmente o teu caminho até Ele. Então é uma promessa, né, feita por Deus de que todo mundo vai voltar para casa, todo mundo vai voltar para essa mente unificada. Todo mundo vai voltar a ser o que nós realmente somos. E aí aqui embaixo ele fala: o pensamento da paz foi dado ao Filho de Deus no instante em que a sua mente pensou em guerra. Então o pensamento da paz, que é essa mente certa, ou Espírito Santo, foi dado ao Filho de Deus no instante, ou mesmo instante, não foi um instante depois. No mesmo instante, o pensamento da paz foi dado ao Filho de Deus, né? Então, quando ele pensou em guerra, porque a divisão da mente, né, o pensamento de separação é um pensamento de guerra. Por isso que todos os pensamentos da dualidade são pensamentos de ataque. Ele usa muito esse termo no livro, né? Principalmente nas primeiras lições do livro, em várias partes do livro texto, ele fala pensamentos de ataque. O que são pensamentos de ataque? São esses pensamentos da mente dividida. Né? Todos esses pensamentos são pensamentos de ataque, né? Ataque à nossa realidade, ataque a Deus. Por isso que é guerra. É guerra, gente. A mente dividida é guerra o tempo todo, né? Uma hora você tá bem, outra hora você tá péssima. É essa guerra. Você fica nessa dualidade aí, né? Então, o pensamento da paz, que é o perdão, né? Que corrige tudo isso, que nos lembra da nossa mente certa, foi dada ao Filho de Deus no instante em que a sua mente pensou em guerra. Então a guerra, a dualidade é um pensamento, não tem nada acontecendo, tá? Eu já vou dar um exemplo que vai ajudar a gente a entender isso. Antes disso, não havia necessidade de tal pensamento, pois a paz era dada sem opostos. A dualidade são os opostos. E simplesmente existia. Mas quando a mente se dividiu, a cura se fez necessária. E aqui tem uma resposta muito profunda do porquê, em última instância, nem a correção é verdadeira. A correção é meio que realmente é só uma correção para lembrar da verdade. Ainda não é a verdade em última instância. Entende? Porque a verdade mesmo é que a mente não pode se dividir, porque nada irreal existe. Aqui que é a chave da não dualidade. É essa compreensão de que nada irreal existe. Nem o positivo, nem o negativo. Nada na dualidade existe. Nada no tempo e no espaço realmente existe. Nada. A salvação garante que o tempo terá um fim. E que todos os pensamentos nascidos do tempo também terão um fim. O tempo, tudo que está no tempo, o espaço, tudo, vai ter um fim. Isso é o que é nada irreal existe. Assim, o pensamento que tem o poder de curar a divisão tornou-se parte de cada fragmento da mente, que embora ainda permanecesse una, deixou de reconhecer a sua unicidade. E aqui tem outra grande chave da não dualidade, que é um reconhecimento. Não tem que fazer nada, Deus já fez tudo, a sua realidade, você não tem que, né, um pensamento dualista, por exemplo, você tem que criar a sua realidade, né, você tem que fazer isso uma realidade melhor. Um pensamento não dual você não tem que fazer nada, porque a sua realidade já foi criada perfeita e por Deus, né? Esse é um pensamento não dualista. Nesse momento, ela não mais se conhecia e pensou que havia perdido a própria identidade. Quando a gente
acredita, né, na dualidade, a gente se perde da gente, né? Pensa que perde a nossa própria identidade, mas isso, em última instância, não é possível. A gente pode pensar que sim, a gente pode ficar enrolando aqui no tempo e no espaço, criando muitos personagens, criando muitas histórias, né, que vão nos convencer de que isso aqui é a nossa realidade, mas a verdade é que não. Entende? Bem no finalzinho, ele fala uma outra parte que acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando também sobre dualidade e não dualidade, que é lá no finalzinho mesmo, ele fala assim: a canção do nosso júbilo é o chamado para todo mundo. Então, quando a gente aceita, né, o perdão, quando a gente aceita a salvação na mente, né, reconhece que nada irreal existe, né, que a mente dividida não é a nossa realidade, isso acaba sendo um chamado para todo mundo, né? Quando você está desapegado do tempo e do espaço, desapegado da dualidade, vivendo o que é verdadeiro, você é uma canção. As pessoas, no mínimo, estão assim, o que está acontecendo com essa pessoa? Que ela não é mais afetada, por isso que qualquer pessoa teria sido muito afetada, entende? A gente começa a ter, ele chama de canção do nosso júbilo. É um chamado mesmo, né? É um chamado para todo mundo, anunciando que a liberdade está de volta, que o tempo está quase no fim, que ao Filho de Deus só resta mais um instante de espera até que o seu Pai seja lembrado, até que a mente una seja lembrada, até que a nossa realidade, porque lembrar do nosso Pai é lembrar do nosso verdadeiro ser. Os sonhos acabem e a eternidade brilhe, afastando o mundo. E só o céu existe agora. Essa é uma frase perfeitamente didática para nos mostrar o que é sair da dualidade, voltar para o reconhecimento da unidade, da verdade, que é: os sonhos acabem. Eu preciso desistir de toda a dualidade, e a eternidade brilhe, afastando o mundo, e só o céu existe agora. Essa é a lembrança completa, né, da unidade. Só o céu existe agora. A dualidade não é mais confirmada, justificada em forma alguma. Não tem nenhuma forma no mundo que me convença de que a minha realidade está aqui. Eu não vou usar mais nada no tempo e no espaço para confirmar que isso aqui é a minha realidade. Eu gostava muito de uma frase que falava: os pés na terra e a cabeça no céu. Eu achava que era sobre isso, quando eu achava que eu estava Paulinha. Mas não é nem sobre os pés na terra e a cabeça no céu. É a cabeça no céu. Ponto. A visão não dualista de verdade é a cabeça no céu. Aonde você estiver, com quem você estiver, fazendo o que for, é o cuidado de estar com a cabeça no céu. É o cuidado de estar com a mente certa, alinhada, lembrada da nossa unidade. Isso é viver a não dualidade na prática aqui. Isso é reconhecer que a dualidade nunca pode ser justificada. Em forma alguma, ela não é a nossa realidade.